Josué capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao 9. Amém? Assim diz a palavra de Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Feche os seus olhos e vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, por esse domingo de Páscoa, Senhor, em que nós Te louvamos e Te celebramos pela ressurreição. Pai, fala aos nossos corações, porque somente Tu, Senhor, tens as palavras de vida. Sem Ti nada podemos fazer. Nós clamamos a Tua misericórdia, que a Tua palavra viva possa nos envolver no poder do Teu Espírito e nos transformar. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós terminamos na nossa leitura o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, e entramos então no primeiro livro da seção chamada Os Livros Históricos. E Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, terminou falando da morte de Moisés. Então aqui começa este novo momento na história do povo de Deus. E ele começa dizendo assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Amém?
Primeira coisa que nós temos aqui, irmãos, é uma era que termina. Moisés foi o grande líder de Israel, comemorado, celebrado até hoje. E Deus o apresenta assim, né? Moisés, meu servo. Né? Esse versículo diz, Moisés, o servo do Senhor, mas apresenta Josué como o servo de Moisés. E é interessante que não é a mesma palavra, amém, irmãos, para o servo Moisés e o servo Josué. Para dizer a verdade, nesse texto aqui, a palavra usada para Moisés é de um trabalhador qualquer, mas a palavra usada para Josué é uma palavra de muita honra. É uma palavra apresentando ele, talvez no nosso português a gente diria assim, Josué, ministro de Moisés. Está mostrando que Josué, ele é um servo sim, mas ele é um servo de um cargo elevado. A primeira vez que o nome Josué aparece na Bíblia, este Josué, é no capítulo 17 de Êxodo, quando, após a saída do Egito, os israelitas tiveram que enfrentar o seu primeiro inimigo, Amaleque. E nessa guerra contra Amaleque, nós temos uma grande lição sobre intercessão, porque Moisés está ali no monte, intercedendo com o seu cajado e com suas mãos levantadas. Quando ele estava com as mãos levantadas, o povo vencia. Quando as mãos dele fraquejavam e caíam, o povo perdia. Então vieram 2 irmãos para ajudar a manter as mãos de Moisés levantadas. Não é o nosso assunto, mas aqui a gente aprende intercessão não é uma tarefa para se fazer solitariamente. Intercessão é uma coisa que nós fazemos em conjunto. E é por isso que é muito importante nós orarmos como igreja. Porque a Bíblia diz, orai sem cessar. E a gente deveria duvidar de tudo que nós julgamos ser uma vitória de Deus, se ela não é fruto de muita oração. E nós precisamos uns dos outros para ajudar a mantermos as nossas mãos erguidas diante do Senhor. E esse é um texto que está falando sobre a guerra contra o povo de Deus. E esse é o tema da intercessão de Moisés nesse dia. Ele não está orando por causa própria, ele não está orando por uma vida confortável, ele não está orando pelo seu próximo apartamento, pelo carro do ano com o qual ele vai atravessar o deserto, ele está orando porque existe um inimigo afrontando o povo de Deus. Mas enquanto Moisés ora no monte, ele enviou Josué para guerrear no vale contra Amaleque. Josué, ele é um guerreiro. Ele é um homem que porta a espada. E ele vai para o campo de combate. Essa é a primeira vez que ele aparece na Bíblia. Lutando. E sendo fortificado e dirigido pelas intercessões de Moisés. Amém? Depois, o seu nome será citado novamente, lá em Números 13, quando os espias estão sendo preparados para serem enviados para ver a terra prometida. Mas ali, no momento dos espias, é muito interessante, porque quando fala da tribo de Efraim, nos aparece um nome que a gente não conhecia até então. Diz que o espia enviado
pela tribo de Efraim foi Oséias, filho de Num. E ao terminar de apresentar a lista dos nomes, então a palavra de Deus nos esclarece que Moisés enviou a Oséias, filho de Num, e deu-lhe o nome de Josué. Amém? É muito interessante e é muito instrutivo quando Deus muda o nome de alguém na palavra. Oséias é um nome muito bonito, significa salvação. Eu acho engraçado esses nomes com significado assim, não é, irmãos? Né? Eu fico imaginando Num, o pai de Oséias, chamando ele, salvação, vem cá. Salvação, se você fizer isso de novo, você vai ver. Se vai ter alguém que te livra da minha mão. Salvação fala de um desejo do coração do homem. Não é, irmãos? Quando você está em uma situação de aperto, eu quero salvação. Eu clamo por salvação. Se você está enfermo, eu quero salvação. Se você está oprimido, se você está passando por um vale, é o seu anseio. Eu quero salvação. Se eu olho para frente, não enxergo portas abertas, não enxergo esperança, nós ficamos pensando de onde virá a salvação. Mas Moisés olha para aquele servo e diz, seu nome não será mais salvação. Seu nome a partir de hoje será Josué. Na nossa língua parece muito diferente, né? Oséias e Josué, parece que tem nada a ver, né? Mas, na verdade, irmãos, a diferença é que o nome de Deus foi colocado no nome de Oséias. E agora ele não é mais um desejo de salvação. Um anseio, uma esperança, foi transformada em uma promessa. E o nome dele agora significa Deus salva. Ou, se você preferir, o Senhor é salvação. Ou, se você ainda preferir, o Senhor dá salvação, porque Ele é o soberano, e Ele administra todas as coisas para prover a nossa salvação. E dessa forma, Ele tira os olhos do homem, achando que é o seu anseio, que é a sua vontade, que é Ele mesmo quem vai fazer alguma coisa, e põe os olhos no Senhor. A nossa salvação só procede dele. Amém? E, apesar de no Novo Testamento nós conhecermos Jesus pelo nome Jesus, né, que é a versão grega do seu nome, né, em hebraico Jesus é Josué. É absolutamente o mesmo nome. Estamos juntos, irmãos? Então, é impossível para nós olharmos a palavra de Deus e lermos o nome de Josué e não pensarmos no nome de Jesus, o nosso Senhor, o Senhor da nossa salvação. Irmãos, esse nome mudado é tão importante que os 10 espias vieram com um relatório negativo da terra, porque eles olhavam para si mesmos e olhavam
para os inimigos. E eles diziam: somos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Eles não enxergavam em si capacidade de mudar, capacidade de vencer. Mas Josué não olhava para ele mesmo, como se ele tivesse que prover salvação para o povo. Ele olhou para o Senhor. Ele olhou para as promessas do Senhor e ele tinha uma certeza: o Senhor dará salvação, o Senhor dará vitória sobre os nossos inimigos, porque o nosso Deus é o único Deus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele nos salvou, Ele nos tirou do Egito e Ele também nos livrará e nos salvará dos nossos inimigos, porque não é a respeito da minha força, não é a respeito da minha estratégia, não é a respeito de eu confiar nos meus cavalos, é a respeito de quem o meu Deus é. Estamos juntos, irmãos? O nome dele foi mudado. E então nós temos ali, em Números 27 e em Deuteronômio 31, Moisés recebendo a palavra que o Senhor iria recolhê-lo. E então ele apresenta Josué e diz: o Senhor falou que ele será o meu sucessor. Inclusive, em Deuteronômio 31, nós temos essas mesmas palavras aqui, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Ou como diz numa outra versão, ser forte e corajoso. Mas é diferente, porque é Deus falando com Moisés. Lutero, sobre esse texto, diz assim: Moisés tinha que morrer. Irmãos, existem momentos em que coisas boas, pessoas boas, referências passam da nossa vida. Às vezes é uma morte, sim, de alguém que foi referência, que é muito importante para você. Mas às vezes é uma mudança. Às vezes é uma fase que passa. E aquela confiança que você tinha naquela pessoa, você não tem mais a quem recorrer. Mas homens passam, momentos passam. Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Mas nós temos fases, não é, irmãos? Nós mudamos e as nossas circunstâncias mudam. E coisas que hoje parecem tão certas, amanhã pode não ser. Mas essa é a hora que nós precisamos entender que nosso Deus permanece para sempre e Ele continua no trono. Homens passam, estações passam, fases passam, mas o propósito de Deus permanece para sempre. Deus levanta pessoas certas para o momento certo. A nossa confiança, a nossa esperança não está depositada em um certo tipo de homem, não está depositada em um certo momento, uma certa circunstância, em uma certa qualidade, em uma certa habilidade. A nossa fé está no nosso Senhor.
que levanta os seus e faz a sua obra e tem a pessoa certa para o momento certo. Eu não sei vocês, irmãos, mas em muitas situações, minha oração diante de Deus é: Senhor, eu entendo que o Senhor tem um homem nesse lugar, nessa situação. Me mostra quem é o teu homem de influência aqui e me dá o teu livramento. Quando eu era missionário em Moçambique, tinha às vezes que levar estudantes da escola bíblica para o hospital. E só um missionário pode entender o que é ser missionário em um hospital em Moçambique, irmãos. Porque o povo do hospital olha para o estrangeiro e vê um cifrão de dinheiro assim na cabeça deles. Eles têm o dom da visão, mas é só isso que eles enxergam. E eles dificultam os caminhos. Mas eu me lembro um dia, eu lá no hospital, com uma fila imensa, com esse estudante, portador de vírus HIV. Já foi difícil ter que receber essa notícia, precisando fazer exames. De repente chega um moçambicano ali, olha para mim, pede os exames do estudante que eu estava acompanhando, olhou os exames e disse para mim: vocês não vão esperar essa fila para fazer os exames. Me tirou ele da fila, me pôs lá na frente e fizemos os exames rápido. E depois ele pôs a gente numa consulta especial. A gente ora, né? Mas quando a resposta chega, a gente fica até meio assustado, né? Eu fui até mal educado com o homem, porque a bênção foi muito grande para a minha fé. Quando ele foi favorecendo muito, eu já virei para ele e falei: olha, eu não sei o que o senhor quer, mas se o senhor quer dinheiro, eu não vou te dar dinheiro. Você está me entendendo? Ele olhou para mim assustado e falou: não quero o seu dinheiro, eu só quero ajudar. Mas nós estamos vivendo em um mundo em que existem certas situações que parece que não tem um homem de influência ali. Quando nós olhamos para as nossas universidades, para muitas escolas, eu me pergunto: Senhor, aonde está o homem de Deus que o Senhor deseja levantar para esta situação? Eu não sei, né, irmãos? Eu já andei muito de ônibus. Não sei se você anda andando de ônibus por aí. Mas ouvi a história de uma irmã que estava no ônibus cheio. Ela entrou nesse ônibus, uma senhora já. Olhou, não tinha lugar para sentar. E um irmão olhou em volta e decidiu orar. E ele orou assim em voz alta: Senhor, toca no coração de alguém para levantar e dar lugar para essa senhora. A minha impressão é que, às vezes, no nosso relacionamento com Deus, nós somos assim. Quem Deus vai levantar? Olha aí para a pessoa do seu lado, sorri para ele. Sorri, olha aí para a pessoa do seu lado, sorri para ele.
Eu tenho um irmão aqui na igreja que ele disse para mim, olha, teve um apelo, eu ofereci sua vida. Falei, que bom, vou oferecer a sua também. Então, olhei para o irmão do seu lado e disse assim, seja você a resposta da sua oração. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te levantar. Sabe, irmãos, esse Josué aqui não é como Moisés, que é da tribo de Levi. Ele não é um sacerdote. Como eu disse, até essa palavra de servo usada para ele é uma palavra de ministro de Estado. Ele é um guerreiro, ele é um administrador. E às vezes, quando nós falamos de chamado, nós pensamos apenas em pastores, missionários. Mas deixa eu te dizer, quando eu leio esse texto, eu tenho uma convicção no meu coração: não existe 1 centímetro da nossa vida que não pertença ao Senhor Jesus. O seu trabalho pertence ao Senhor Jesus. A sua escola pertence ao Senhor Jesus. Quando você está lá exercendo a sua profissão, você está representando e servindo o Senhor Jesus. E lute em qualquer trabalho que Deus entregou nas suas mãos, para que o Senhor da salvação seja manifesto através da sua vida. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou. E sabe o que isso significa? Quando eu entro lá no meu trabalho, o Senhor não está lá, na arca, no Santo dos Santos. Ele entrou comigo. Ele está no meu trabalho. Ele está aonde os meus pés tocarem. O Senhor está, e Ele é o Senhor da salvação, que deseja nos usar. Você vê como Deus usa palavras interessantes, né? O título do Espírito Santo, o Paráclito de Deus, o advogado. Tem uma canção que eu gosto muito que diz que o Espírito luta pela minha causa, como um advogado luta pela causa de um amigo. Eu penso, os advogados devem entender isso melhor do que eu. Mas seja qual for sua área de influência, você sabe o que é lutar no dom que Deus te deu por amigos que precisam de você, para manifestar o Senhor e o seu caráter. Martinho Lutero diz que essa transição de Moisés para Josué nos fala sobre até onde a lei pode nos levar, porque a lei foi dada por Moisés. E é interessante como Deus brinca com os nomes, não é? Porque o nome Moisés foi dado porque ele foi tirado das águas, mas na verdade o nome dele significa, em hebraico,
aquele que tira. Deixando claro que Deus te tirou para que você seja usado para tirar os outros também daquela situação. Mas a lei foi dada por Moisés, e a lei não pode te conduzir ao descanso. A lei não te coloca na terra da promessa. A lei pode, no máximo, te levar até a fronteira. De você olhar para trás, isso aqui é tudo o que eu não quero. Mas entrar aqui na promessa, só tem uma coisa que te leva, é a fé. A fé na graça, na aliança que o Senhor Jesus fez conosco. Então aqui nós temos uma representação clara da nova aliança, daquele novo, o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Senhor da salvação, que Hebreus capítulo 4 vai deixar tão claro, que nem mesmo essa entrada aqui de Josué foi a verdadeira entrada no descanso, mas somente o Senhor Jesus é quem nos fez entrar de fato no descanso de Deus, que é o descanso da fé, porque Ele naquela cruz cumpriu cabalmente toda a obra de Deus e pôde dizer, está consumado. E eu posso descansar nesta obra. Por 3 vezes, ele diz nesse texto, esforça-te e tem bom ânimo. No versículo 6. Versículo 7, esforça-te e tem bom ânimo. Versículo 9, esforça-te e tem bom ânimo. E aqui ele ainda complementa, não temas nem te espantes. Eu tenho um irmão caçula, com quem eu almocei hoje, 15h, pastor. E ele conta uma história de que quando ele era adolescente, ele estava num acampamento, e uma irmã olhou para ele e disse para ele assim, o Senhor te manda dizer, não temas. E ele disse, amém, irmã, glória a Deus. Ela olhou para ele e disse assim, não, você não entendeu. O Senhor mandou te dizer, não temas. Ele disse, amém, irmã, amém. Ele falou assim, não, você não está entendendo. O Senhor mandou te dizer, não temas. Aí ele disse assim, agora eu comecei a sentir medo. Existe a falta de medo dos ignorantes, que não têm ideia do risco que eles estão correndo, que não têm ideia da responsabilidade que está sendo colocada nas suas mãos, daqueles que tratam tudo levianamente, tanto faz, tanto fez. Mas homens de propósito, homens de responsabilidade, tremem diante do chamado, daquilo que é colocado diante de nós, de viver segundo um padrão que o Senhor, nosso Deus, nos dá. E viver este padrão, o padrão de sermos como Jesus, o padrão de sermos embaixadores de Cristo nessa terra, de trazer luz em meio às trevas, de ter olhos para ver as hostes do inimigo contra o povo de Deus. Você tem olhos para ver os inimigos da fé que se levantam? Você tem olhos para ver os inimigos do Evangelho se levantando em sua casa, em seu trabalho, em nossa nação, na nossa família?
Porque se você não está vendo, está na hora de começar a clamar e dizer, Senhor, abre os meus olhos. Porque se de fato eu estou te servindo, eu terei inimigos a vencer. E todos eles são maiores do que eu. Eu posso dizer isso literalmente. Mas é a hora em que nós olhamos para a promessa. O Senhor nos diz, eu sou contigo. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nos últimos versos de Mateus, Jesus diz aos seus discípulos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Eis que vos tenho dado autoridade e poder, e eis que sou contigo todos os dias, até os confins da terra. O Senhor é conosco, em todo momento, em todo lugar, eternamente. E nós podemos, nessa promessa, termos ânimo. E nessa promessa, irmãos, nós podemos nos tornar valentes, como um leão, e começar a lutar. Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou grande, é porque eu tenho a promessa do meu Deus, e por essa promessa vale a pena eu lutar. Calvino encontra nesse texto a verdadeira conciliação entre a soberania de Deus e a cooperação do homem. Porque esta é a terra que Deus deu como herança. Ele deu, Ele é o Senhor. Mas Ele diz para esse povo, anda e pisa e conquista a terra que eu te dei. E toda a terra que a planta dos seus pés tocarem, será tua, assim como eu prometi. A soberania de Deus não é uma desculpa para ficarmos de braços cruzados sem fazer nada. A soberania de Deus, a sua promessa, é uma certeza de que nós vamos cooperar com tudo que o Senhor colocar em nossas mãos. Nós vamos marchar, nós vamos prosseguir, nós vamos lutar, nós não vamos retroceder. Porque Ele é o Senhor da nossa salvação. Ele está conosco. Eu tiro os olhos de mim mesmo e eu posso olhar para Ele. Ele é fiel. E Ele zela por sua palavra para cumprir todas as suas promessas. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. E ter forte e ser corajoso para cumprir tudo o que está escrito. Irmãos, nós às vezes toleramos muitas coisas. Nós dizemos que temos propósitos em Deus, que nós temos alvo, mas dizem os estudiosos do comportamento que o que de fato muda a nossa vida é aquilo que a gente para de tolerar. É por isso que esse não é muito importante. Porque tem gente que tem um alvo, mas se desviou um pouco para a esquerda, está tudo bem. Se desviou um pouco para a direita. Não, gente, quem não sai assim um pouco do prumo? E quem vive assim, levado por qualquer vento, nunca vai chegar a lugar nenhum. O que é que você tem tolerado? Porque o que você tolera diz de fato qual é o seu propósito.
A palavra de Deus deve estar sempre na nossa boca, sempre na nossa mente. É ela quem faz essa transformação. E quando diz aqui de confessar a palavra, irmãos, não está dizendo de você ficar fazendo como os hindus e os budistas fazem, vamos fazer um mantra aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é o meu pastor e nada... Não, irmãos. Está dizendo que a sua conversa do seu dia a dia deve ser a palavra de Deus. Você está ali no seu trabalho e pensando, será que Jesus faria isso desse jeito? O que a palavra de Deus diz sobre isso? E para isso, irmãos, para quebrar com os padrões do mundo e para agir conforme a palavra de Deus, é necessário um posicionamento, muito ânimo e muito esforço. Mas nós podemos caminhar segundo esta palavra, porque o Senhor é conosco em todo o tempo. Amém? Se coloque de pé, por favor. Feche os seus olhos. A palavra de Deus diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que o Senhor colocou em suas mãos? Quem o Senhor tem colocado em sua vida, para que você possa manifestar a salvação dEle. Ore agora e diga ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Eu não vou fugir da luta, eu não vou fugir da peleja, eu não vou deixar de me posicionar, eu não vou deixar de lutar, eu não vou retroceder. O Senhor derramou o teu sangue naquela cruz. O Senhor ressuscitou. O Senhor está vivo. Eu ponho a minha fé no Senhor. E eu vou prosseguir e vou lutar para manifestar a tua salvação. Seja na minha casa, seja na vida dos meus filhos, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na minha escola. Senhor, manifesta a tua salvação. Senhor, nós vivemos em uma cidade, nós vivemos em uma época de pessoas perdidas, de pessoas amarradas, de territórios conquistados pelo inimigo. Mas o Senhor disse que conquistaremos aonde a planta do nosso pé tocar. Senhor, em nome de Jesus, enche a minha casa da Tua glória, da Tua presença. Enche o meu trabalho da Tua glória e da Tua presença. Faz de mim uma expressão do padrão do Senhor nessa terra. Seja como empresário, seja como médico, seja como psicólogo, seja como veterinário, seja como advogado, seja a profissão que for, Senhor. Seja cozinhando, seja limpando, educando, manifesta a Tua glória. Nós vamos lutar, não porque temos força em nós mesmos, mas porque nós confiamos em Ti, na Tua promessa. Nós temos em que nos agarrarmos. Tu és a âncora da nossa esperança, da nossa fé. Nós confiamos em Ti. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino, em nome de Jesus. Amém
Que a graça do Senhor Jesus